Fala galera, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do podcast acadêmico. E hoje, o meu convidado é um amigo de longa data, mas é longa data mesmo. Talvez de todas as pessoas que eu já trouxe aqui, que eu vou trazer algum dia, a não ser que eu traga minha mãe aqui ou meu pai, é a pessoa que eu conheço há mais tempo. Então eu trago hoje o Luiz Otávio. Mostra aí, Leire, quem é o Luiz Otávio. Vocês conhecem por outro nome, né? Catitas, bem-vindo, meu amigo. Fala, Bogadinho. Agora destravou, né? Imagino que algumas pessoas vão perceber agora que meu nome é Luiz Otávio, né? Acho que nem seus pais lembram que seu nome é Luiz Otávio. Não, tô brincando. Lembro. Foi minha mãe que já te deu uma bronca? Não, que ligou lá, né? Não foi eu, não. Não foi tu, não? Já rolou lá em casa de alguém ligar. O Catitas tá aí. Na época que ainda existia... Caraca, eu já comecei entregando a nossa idade, né? Ainda existia telefone fixo. Aí alguém ligou lá em casa e... O Catitas tá aí e tal. Eu liguei pra falar com o Catitas. Aí minha mãe... Não, aqui não mora Catitas. Aqui... Caralho, isso Eu sou mãe do Luiz Otávio, não tem Catitas nessa casa. E, velho, pagou um sapo pra pessoa e desligou. Bem feito. Não, mas não fui eu o responsável por essa ligação fatídica, não. Vocês já moravam lá no Vilagem da Alvorada, lá, né? Eu acho que sim. Eu moro... na verdade já não moro lá mais, né? Mas morei até esse ano, desde 2009. Então, sim. Não, 2009? 2009. Não, 2009 vocês mudaram. Pra lá, sim. Pra casa... Vilages. Mas vocês moravam antes? Vocês moravam na Casa de Madeira lá um tempo? 2009, na Casa de Madeira. Ah, foi 2009 naquela casa? Pô, achei que era antes. Porque lá, na época do Garança você morava onde? Eu nem... Era nos condomínios da ESAF. Ah, lá em cima. Jardim Botânico. Verdade. Jardim das Paineiras. Jardim das Paineiras. Lembrei. Eu acho que eu sei o seu telefone de cor. Não vou falar. Não vai falar, pô, Acho que... A gente não precisa. Vocês acreditam. Tem muita audiência, milhões de pessoas estão visualizando. Isso aqui é um perigo. A gente acredita. Né? A gente acredita, mas eu acho que eu sei o seu telefone de cor. Então, Catitas, a gente sempre pede pra pessoa se apresentar, contar um pouco da história, e aí o pessoal deve falar, caraca, o Bugado lembra onde Catitas morava no ensino fundamental. A gente deve chegar nesse ponto em algum momento, mas conta um pouco, cara, onde é que você nasceu, como é que foi os seus anos na escola, né? Como é que começou tudo isso aí? Beleza. Bom, sou Luiz Otávio Catitas, na verdade nasci Luiz Otávio Marques, ganhei esse apelido aí na 5ª série, na época do bullying. Na famosa 5ª série. Na famosa 5ª série, aquela época, né? Pois é. Alguns zoavam a mãe um do outro. Eu ganhei o apelido de Catitas, que ficou pro resto da minha vida, beleza? Mas é isso aí. Na época, inclusive, eu nem gostava muito desse apelido, porque vinha de um lugar de bullying, não sei o quê. Mas aí depois ressignificou, porque hoje em dia os lugares que a galera me chama de Catitas são lugares muito queridos, com pessoas muito queridas. Então, na verdade, hoje não me incomoda. A galera que quiser me chamar de Catitas, fica à vontade. E, na verdade, ganhei uma marca, né, também. Uma marca, exato. Como professor, né? Acho que... único, né? Acho que não tem outro professor de história, professor Catitas, né? Eu já pensei, inclusive... Na verdade, eu tenho esse projeto antigo de fazer um podcast de história, CatitaCast. Mas já fica aqui o jabá, né? Tem um ambiente aí, né? Olha aí, já fica o jabá, CatitaCast, tamo aí. Mas eu... Então, sou Luiz Otávio, né? Fiz história na UNB, estudei com esse que me apresentou aqui na 4ª série, finada 4ª série, que hoje em dia é 5º ano. Pois é. A gente, portanto, se conhece há muito tempo, numa época que a gente estudou numa escola que certamente vai render bons assuntos hoje. Com certeza. Vai render bons assuntos. E já rendeu assuntos aqui antes, né? Porque o Aldo estudou lá, o Luiz Fernando estudou lá. Eu não sabia que o Aldo tinha estudado lá. O Aldo estudou lá, e o filho dele estuda lá hoje, né? Caramba. Acho que teve mais gente que veio aqui que também estudou no Garança. A gente teve mais gente que já passou aqui que estudou lá. Pô, e a gente tá falando aqui de uma escola que tem uma turma de cada... Eu não sei se hoje ainda sim. Nos anos finais, né? Nos anos finais. Porque na nossa época é até 4ª série F. Aí tinha muito, né? Mas é uma escola pequena, portanto, né? Brasília, gigante. Mas então, estudei com o Bogado até o 9º ano hoje, né? 8ª série, sim. Lá no Garança. E aí depois a gente foi juntos pro COC, né? E aí, era COC na época, né? Hoje é Dinatos. Hoje Dinatos COC, exatamente. Não é mais Dinatos COC, sabia? SEB Dinatos, né? Exatamente, vira COC, virou Dinatos COC, aí...
SEB Dinatos. SEB Dinatos. Então estudamos no SEB Dinatos, na transição de uma outra escola, do INEI pro COC. Foi uma doideira aquilo lá. Outro rolê. E aí passamos o ensino médio juntos, não na mesma sala, mas do ladinho um do outro. E aí, quando eu fui pra faculdade de História, fiz História aqui na UNB, aqui em Brasília, e aí tinha uma menina da sua sala, que foi fazer História também, a Nathalie. Nathalie Campbell. Que é minha amiga até hoje, uma das minhas melhores amigas. A gente tava com ela agora esse fim de semana, inclusive. Que estávamos com ela nesse fim de semana. E graças a ela, o Catitas do ensino médio virou Catitas na faculdade. E aí, beleza, fiz História. Continuou, né? Você não se livra dessa, né? Beleza, fiz História e tal, beleza. Fui trabalhar em Taguatinga, na Católica. Lá eu sou Luiz Otávio até hoje. E tal, beleza. Aí, um belo dia, fui trabalhar no cursinho, né? Aí, cheguei lá, encontro quem? O Bogado. Aí, beleza. Primeira coisa que o Bogado me fala, prepara, que teu nome Catitas vai pro horário. É assim que vai ser. Aí eu falei, beleza. Vai ser apresentado como Catitas. Beleza, legal. Aí, o meu apelido, na verdade agora mais meu nome, né? Virou meu nome mesmo também profissional, virou uma marca, né? Então, na verdade... Tá comigo aí até hoje, tá explicado. E lá na academia todo mundo te conhece como Catitas, né? Acho que ninguém fala Luiz Otávio. Pois é, na academia eu sou o Catitas. Inclusive, um dos motivos pelos quais eu, na verdade, gosto de ser chamado de Catitas, né? Eu gosto muito do ambiente da academia, me sinto muito bem lá. Então, como sou chamado de Catitas lá, eu gosto... Na verdade, faz parte dessa coisa de gostar do apelido hoje, né? Na verdade. E Catitas, você nasceu em Brasília? Não, você nasceu em Bom Jesus, né? Eu sou goiano do Pé Rachado, da divisa com Minas. É uma cidadezinha de 26 mil habitantes até hoje. Na verdade, no último censo permaneceu já com 26 mil habitantes há muito tempo. E... O que foi, Leire? A Leire tá rindo aqui atrás. Você tá rindo que ele é goiano? Acho que foi do lance de eu saber... Será que foi o lance de eu saber o número de habitantes do último censo? Ela tá rindo mais, eu acho que foi. Não sei, talvez seja. Não, a Leire... Eu falo assim, não morreu ninguém, não nasceu ninguém. Leire, cadê o professor de geografia? Morre gente, nasce gente, aí menos 1 mais 1 é 0, Leire. É isso. Tá, uma aula de matemática aqui, ó. Menos 1 mais 1 igual a 0. Matei todas. É isso, por favor, não cortem isso na edição. Não, Vai cortar, não. Não tem som. Excelente. O professor de geografia que tá ouvindo agora tá chorando. Ele tá pensando, meu Deus do céu. Não, já vieram 2 aqui, inclusive. A Leire não aprendeu nada. E aí, ó, sou goiano, então venho de Bom Jesus de Goiás. Cara, nada a ver, né? Lá, na verdade... E eu me sinto, na verdade, brasiliense e goiano ao mesmo tempo. Porque desde a infância inteira, por exemplo, a gente nunca fez rolê de férias quando a gente era moleque. Porque de férias eu tava sempre em Bom Jesus. Porque sua família morava lá, né? Minha família inteira, pai e mãe. Você foi pra cá com quantos anos? Com 5 anos de idade. Você lembra de morar em Bom Jesus? Lembro. Lembro direitinho. Até porque, como eu tô falando, eu passava sempre 3 meses por ano lá. Cara, 3 meses por ano é muita coisa. É muita coisa, sim. Inclusive, eu falo 2 línguas. Eu falo português brasiliense e eu falo português goiano. Ah, fala aí, não vai rolar. É porque você tem que estar lá. Ou não, com as pessoas de lá, né? Por exemplo, se meu avô me ligar aqui, eu consigo. Você vai falar com ele. Tecla SAP, acabou, velho. Acabou. Sim, eu falo 2 línguas. Inclusive, isso foi difícil pra mim por um tempo. Foi difícil desenvolver o brasiliense por um tempo e tal. Isso daria até uma parada de refletir e tal. Mas eu sinto que eu falo 2 línguas. Cresci em 2 culturas muito diferentes, é muito louco. É como se fosse outro país mesmo, né? Mas sou goiano, lá de Bom Jesus de Goiás, o que mais que tem pra falar? Formei na UNB, fiz História. Loucura, né? Passei pra engenharias no GAM, queria fazer engenharia... Passou junto. Passamos juntos. Não, você passou primeiro que eu. Eu passei na metade, não foi? Você passou primeiro que eu, passei no final. Ah, você passou no final? Porque eu lembro de tentar te convencer aí. Eu passei no final. Você passou no final do ano? Eu passei na ano. metade, né, do 3º ano. Você já tava lá, você seria meu veterano. Mas eu lembro de chegar a conversar pra você ir fazer engenharia. Eu cheguei na época, bora, não sei o quê, só que você queria fazer História. Na verdade a gente já trocou algumas ideias. O Bogado é um daqueles amigos,
aquelas pessoas que são quase irmãs mesmo, assim, que você liga, às vezes vai tomar uma decisão difícil, né? Quer ouvir uma opinião importante. Então eu me lembro de ter trocado essa ideia contigo. Inclusive, por exemplo, teve uma época que eu tava pensando em ir pro Rio, né? Eu liguei pra você, teve uma época, da Gabi, né? Residência da Gabi, sim. Minha esposa, né? Que passou numa residência lá no Rio, e aí você tem família no Rio e tem toda essa questão. E aí eu te liguei pra ver se pedir uma opinião. Inclusive de momento profissional, né? Que você tava vivendo momento aqui agora. Profissional. Muito doido. A gente ficou um tempão conversando, inclusive. Eu me lembro, enfim, que eu tava até pensando em outros projetos e na carreira e tudo, então... E eu lembro da gente ter trocado essa ideia, mas acabei não indo, acabei escolhendo história, mas fiquei muito na dúvida. Cara, na foi uma boa época, decisão, cara. Foi, eu acho que olhando com as informações que a gente tem hoje, você tomou uma decisão acertada. Cara, eu fico imaginando, né, o que seria o Catitas engenheiro, né? Você era um bom engenheiro, cara. Você era bom em exatas, você... Eu fiz cálculo 1, inclusive. Você pegou como módulo livre? Peguei como módulo livre. E passou legal? Passou bem? Passei com MS. Boa. MS. Eu acho que tem poucos historiadores... Na verdade, quem é que pega cálculo 1 de módulo livre, né? Tem que ser muito doido. Tem que ser um louco. Porque módulo livre a galera quer pegar só pra fazer o crédito fácil, Canto coral. Canto coral, prática desportiva. Prática desportiva, dança. Mas eu peguei também. Karatê. Eu peguei prática desportiva, dança de salão, Zuc. Na verdade, era tópicos especiais em práticas desportivas, que aí tinha uma disciplina lá que tinha um cara, acho que era um mestrando, ofertando, da educação física, ofertando Zuc e samba de gafieira, olha aí. Eu fiz Karatê porque era o que tinha. Era o que deu pra pegar no semestre que eu fiz. Passou com SS. MS, porque eu não fui em todas as aulas. Ah, meu Deus do céu. Eu não passei com SS, mas Justo. MS porque eu não fui em todas as aulas. Justo. Na verdade, eu quase reprovei por falta. Mais uma falta eu teria reprovado. Meu Deus. É que eu odiava fazer aquilo. Imagino. Sim, imagino. Então, e aí resolvi fazer... Ou seja, se eu escolhi no vestibular, né? Engenharia eletrônica, que eu queria... Engenharias, mas eu queria fazer engenharia eletrônica, né? Lá dentro talvez também poderia mudar, né? Mas na minha cabeça tava isso. E história, então quer dizer, eu sou um cara muito interdisciplinar. Na verdade eu sou nerd, eu gosto de estudar, velho. Eu gosto de conhecimento, eu gosto de ler, de ouvir, de trocar ideia sobre o conhecimento. Eu faço Enem todo ano, né? Então na verdade eu gosto dessa parada. Então é uma gama muito grande. Cara, e essa característica que você falou assim de gostar de conhecimento, de ser muito interdisciplinar, por incrível que pareça, é uma característica de todos nós, do nosso grupo que saiu do Garança. E o Garança não era interdisciplinar, o Garança era matemática e português. Matemática e português. E todos nós somos assim. O Caio hoje é um acadêmico. O Gabriel também é um cara que fez engenharia, agora tá na Polícia Civil, mas sempre teve muita facilidade na interdisciplinaridade. Inclusive, teve uma certa facilidade em passar no concurso, né? Estudou nos muito, dois, né? Passou no nos agente e escrivão. Então, a nossa galera ali que saiu do Garança é uma galera que foi muito ávida assim, pelo conhecimento. É meio doido. Mas o que na época te fez optar pela história? Assim? Você consegue lembrar quais foram os recursos que você buscou dentro de você para decidir pela história? O Caetano e o Barbosa, na real. As referências. Falo com tranquilidade. Na verdade, atualmente, se eu tivesse que escolher de novo, eu sei que eu não escolheria história, não por ter me arrependido ou nada do tipo, mas porque eu já percebi que eu gosto mais, por exemplo, academicamente, eu gosto mais da história que eu ensino, que é uma história mais macro, né? Tipo um clínico geral, uma história assim, do que propriamente uma história mais micro, que é o que está na academia, né? Hoje em dia na academia, quando eu digo na universidade, né? Sim. Hoje em dia o mestrado, o doutorado em história, não faz sentido você escrever grandes sínteses, porque você vai deixar muitas lacunas, você vai escrever algo que você não consegue. Então, por exemplo, o que se faz, rapidamente para você entender, o que se faz numa faculdade de história, num mestrado, doutorado, para uma pesquisa, você pega um documento, por exemplo, eu achei um documento legal no arquivo de uma igreja do século XVIII em Minas, e aí eu quero ver quantas pessoas foram batizadas ali. Então você vai trabalhar aquele documento, que é uma coisa que você tem... muito específico. Assim. Muito específico. Não é muito a minha pegada. Isso em várias áreas. Você pode, claro, tem várias áreas, várias coisas. Dá pra falar de teoria da história, etc. Eu não quero aqui também reduzir. Mas o que eu gosto mesmo da história é de ter uma noção, que aliás é uma coisa que a universidade tem um pouco de dificuldade, que é uma noção geralzona mesmo, né? Eu gosto de saber de Grécia e ao mesmo tempo saber de África, África antiga, e ao mesmo tempo saber de África medieval,
e ao mesmo tempo saber de Brasil e história contemporânea, Segunda Guerra, da Mas mesma... tudo se conecta, né, cara? Então, não no doutorado de história. Exatamente, exato. Mas tudo se conecta. Eu tenho essa pegada. Então, acho que hoje, talvez, se eu fosse escolher uma graduação nova pra fazer e tal, eu imagino que seguiria pra outro lugar. Mas escolhi história porque... E eu tinha muita dificuldade de escolher, tanto que eu escolhi história e engenharia, né, nada a ver. Eu tinha muita dificuldade de escolher porque gostava de muita coisa, mas eu escolhi história porque eu olhava pras pessoas e eu falava, tipo assim, eu quero ficar com essa galera aqui. Tipo assim, eu quero ser mais ou menos desse jeito aqui. Foi isso que Você se espelhava ali É. no Barbosa e no Caetano. eu E olhava que hoje pra- são seus colegas de cadeira, né? que hoje são meus colegas de cadeira. Eu me Muito sinto louco um pouco isso. assim também com o Luiz Fernando, com o Aldo, né? Que hoje são meus colegas de cadeira também e sócios, né? E você pensava em ser professor? Tudo bem, então se você se espelhou neles, provavelmente... Sim. Não pensava em ser professor até o ensino fundamental. Até pela idade dos nossos professores, né? No ensino fundamental eles eram bem mais velhos que a gente. É meio doido isso, eu também, cara. Eu passei a pensar em ser professor no ensino médio pelas referências, porque quando você começa a ter aula com uma galera nova, é mais fácil você se projetar naquilo, né? Lá no Garanço, os professores eram muito mais velhos, professores idosos, professores... Você já sentiu que isso aconteceu com você agora? Como professor dos moleques virar professor e falar, cara, eu quero ser professor. E usar a gente como referência já. Já rolou bastante, contigo? na verdade. O Dinatos, né, que é um lugar que eu ainda trabalho, tem muita gente que se forma e vira professor. Muitos lá estão indo para licenciatura. O Dinatos ainda é um grande celeiro de professores. Hoje não mais na formação ali nas monitorias, como foi, mas tipo assim, de formar alunos do ensino médio que querem ser professores. E grande parte deles me procuram como referência para pedir opinião, falar, pô, eu tô fazendo isso por sua causa. Às vezes eu até com medo, cara. Isso às vezes me assusta, inclusive. É uma responsabilidade gigante, né? Cara, já rolou isso comigo diversas vezes. Assim, direto já ouvi muitas vezes também, cara, eu quero ser professor também. De perceber que o moleque se espelha em você, né? Foi mais ou menos o que aconteceu. A gente tinha vários professores muito jovens no ensino médio, né? Isso teve aspectos muito positivos, né? Esse foi um dos aspectos. A gente conseguiu enxergar a profissão de uma forma mais maneira, né? Eu acho. Sim, mais contraída, mais próxima, mais humana, talvez. O Garança não tinha muito essa humanidade, não. Não tinha, não. O Dinatos, né, já tinha aí essa coisa do professor jovem, do professor... Que você vê, cara, você viu um monte de professor jovem, a galera descolada, uma galera massa, que dava uma aula bem, uma aula divertida, uma aula que a gente gostava de assistir, e que aparentemente era bem sucedida financeiramente. Né? Eu não vou falar que era porque eu não tenho as informações. Conhece, né? Mas os caras chegavam de carro legal, faziam viagens legais, né? Hoje, assim, eu sei que não era... eles não tinham o dinheiro que eu achava que eles tinham. Mas eles ganhavam muito acima do que grande parte das pessoas ganham, sabe? Esse é um aspecto legal, assim. Eu não me sinto... tem que tomar cuidado pra falar isso. Mas eu acho que a profissão de professor tinha e tem que ser muito mais valorizada. Até porque, quanto menos valorizada essa profissão for... Você quer água, cara? Pô, quero. Quanto menos valorizada essa profissão for, eu tenho certeza que os melhores profissionais vão acabar evadindo para outras áreas. Imagino que já deve ter passado na sua cabeça algumas vezes mudar de área, fazer um concurso, sei lá, empreender em outro caminho. Você é empreendedor hoje, né? Afinal de contas, estamos aqui num dos seus empreendimentos. Mas imagino que já deve ter passado pela tua cabeça. Na minha já. Já, na verdade, eu falei isso no episódio meu com a Rebeca, inclusive, aqui, que ela me entrevistou, que a academia me salvou, inclusive, disso, porque eu já não queria mais. Não queria mais só aquilo. Aham. É muito pesado, assim. Óbvio que cara, até pode parecer ingratidão falar isso, porque a gente vive numa bolha que paga muito bem. A gente ganha muito bem, cara. Quantos concursos Aos públicos colegas. pagam o que você e o que eu ganhamos hoje, né? Uhum. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, como você disse, em falar esse tipo de coisa. Mas, sim, eu já pensei em alternativas, porque para ganhar aquilo que eu ganhava, a carga de trabalho era muito superior a níveis saudáveis, assim. Essa é uma parada da vida adulta que é muito engraçado, né? Hoje é bizarro, a vida adulta é cinza. Porque
as coisas começam cada vez mais a se reduzir. A gente pensa muito mais em dinheiro, né? Não tem como, afinal de contas, é óbvio, né? Assim, Tudo se resume a isso, né? mas a vida fica feia quanto mais vai se resumindo a essa parada, né? Tem muita gente muito jovem ouvindo a gente, então talvez, não sei se esse papo vai fazer tanto sentido, porque é um papo mais da galera da nossa idade mesmo, né? Assim, que já tem essa preocupação toda com a grana. Mas não é grana, né? A grana que te alimenta, a grana que te veste, a grana que te dá um lugar para você dormir, para você criar sua família, para você viajar, para você viver os seus sonhos. Então, assim, quanto mais você vai crescendo, né, e ficando mais velho e as responsabilidades vão chegando, isso passa realmente a ficar muito mais em números, né? Então, é muito difícil pra gente, pra nossa profissão, enxergar que, por exemplo, a gente chegou no teto, por exemplo. Uhum. Isso pra mim é uma coisa muito louca. A gente entra ganhando muito bem como professor, comparado aos outros colegas. No início de carreira, assim. É porque, no meu caso ainda foi complicado, porque eu já comecei trabalhando em escola grande, que pagava relativamente bem, sabe? Então eu já comecei ganhando bem. E eu atingi o teto ali dentro daquele meio muito rápido. Comigo aconteceu algo muito parecido também. Que você foi pro Galois, né? E a Católica, uma escola grande. Eu sempre estive em escolas grandes, e aí depois fui pra academia e me sinto num espaço bastante privilegiado, como você falou, né? Não é o que a maioria dos colegas, não é o que acontece com a maioria dos colegas. E a gente foi pro ensino médio. Cara, isso é uma das coisas mais loucas que existe, né? Que eu olho pra nossa profissão. Não sei se a galera sabe disso, mas a professora do ensino infantil, ela ganha muito menos que a gente. Muito menos. E aí depois o professor do ensino fundamental, ele vai ganhar um pouquinho mais. Aí depois o professor do ensino fundamental 2 vai ganhar um pouquinho mais. E o professor do ensino médio ganha um pouco mais. Então a gente acabou chegando muito rápido, né, nesse... Na educação básica a gente talvez esteja no topo, né, da pirâmide do que se paga, né? Ainda mais dentro do meio que a gente tá, porque a gente tá numa bolha de escolas que pagam bem. Eu entrei nesse ponto porque, assim, pra dizer, cara, assim, acabou que isso foi legal. E a gente percebia que, de alguma forma, pros professores que a gente tinha, que eram jovens, dava. A gente sabia que eles tinham um carrinho ok, que eles conseguiam pagar o que eles iam se vestir, que eles conseguiam sair no final de semana, que eles conseguiam fazer uma viagem legal. Fazer uma viagem legal, fazer um empreendimento bom. E a gente tinha uma referência também de uma coisa legal, assim, de um cara maneiro em sala, de um cara que tava brincando com a gente. Isso é uma coisa que me alimenta muito. A relação que eu tenho com os meus alunos me alimenta de diversas maneiras, né? Em sala, a gente desenvolve uma relação, não com o passar dos anos, eu já vou fazer 30 anos agora em julho, né? Orgulhosamente ainda tenho 20 e poucos anos. Mas daqui a alguns dias... inclusive quando for ao ar, provavelmente você já não tem mais 29 anos. Não. Eu tenho orgulhosamente 20 e poucos anos. No momento da gravação, você tá assistindo isso, o Catita já tem 30 anos. Eu não tenho, eu tenho 20 e poucos anos. Mas, eu, portanto, já tenho aí 8 anos, né, de sala de aula. 6 em ensino básico, né? Então, eu já não tenho mais uma relação tão próxima com os meus alunos que eu tinha quando eu tinha 24, 25. Não sei se contigo aconteceu alguma coisa eu comecei com 19, cara. Tipo assim, a primeira vez que eu entrei em sala de aula como professor, eu tinha 19 anos. Eu dei aula para um moleque de terceiro ano que tinha 17. Caramba. Então, na verdade, eu namorava com a Rebeca e a Rebeca tinha 17. Então era muito doido, porque eu tava dando aula pra uma galera que tinha idade da minha namorada. E eles não sabiam minha idade, né? Eu tinha que escolher. Mas claramente, eles sabiam. Assim, era nítido, porque a linguagem é a mesma, 2 anos de diferença é o quê? Era muito poucos, né? 2 anos atrás eu tava no ensino médio, esse moleque também tava no ensino médio. Eu poderia ter compartilhado o ensino médio com eles. Entendeu? Sim. Então a minha linguagem era muito próxima. Quando eu fui pro Dinatus, eu ainda, né, quando uma professora acabou saindo, eu tive que entrar rápido ali, só pra substituir, eu tava dando aula pra menino que tinha 13 anos. Né? 13 pra 14. E eu tinha 19. É uma diferença muito pequena. A minha linguagem era próxima. Então eu sabia o que... Eu tava por dentro do que eles estavam por dentro. Hoje, eu já com 30, ano passado eu tava no 9º ano ainda. Então meus alunos ainda tinham 14 anos. Já era muito, muito difícil. Já era muito mais difícil do que era há anos atrás. Isso é muito louco. Vai ficando cada vez mais difícil. Eu falei isso, inclusive, no meu discurso de formatura. Eu fui paraninfo, né, do 9º ano passado. E eu coloquei isso no meu discurso. Todo ano eu tô um ano mais velho, mas os meus alunos do 9º têm a mesma idade. Então todo ano é um ano a mais, pô. Eu não tô, os meninos não estão me acompanhando. Eu tô ficando mais
mais longe. E é um desafio você manter essa linguagem próxima, é muito complicado. E você vai virando outra pessoa. Cara, hoje eu já sento na mesa dos tiozões, né? Não era o caso quando eu tinha acabado de começar a dar aula. E isso que você falou assim, de há pouco tempo eu tava ali, isso me ajudou muito. A ser um professor muito querido, a ser um professor que de alguma forma conseguia dialogar. Até hoje, sinto que eu sou um professor que consegue dialogar com os meninos e tal. Porque ensino básico tem essa coisa de fazer silêncio, tem essa coisa da gestão de turma, que eu acho que é o maior desafio para 90% dos professores, né? Nunca foi um problema pra mim, pra você também não, a gente já conversou sobre isso. Pra gente que sabia, tinha a linguagem, né? Mais comigo acontecia muito assim, cara. Ainda acontece, né? Mas menos porque hoje na academia, hoje eu tô dando muito menos aula, né? Eu fico mais na parte da empresa, administrativa, mas ainda dou algumas aulas, mas muitas vezes o professor é visto como um pai, né? Uhum. Eu sempre fui o irmão mais velho. Sim. Que a molecada respeitava, assim. Então, pra eu trocar ideia, pra eu chamar atenção, nunca era na bronca, nunca era na imposição, era mais na troca de ideia. E eu sempre consegui, por conta dessa linguagem próxima, gerava uma certa empatia e eu sempre tinha uma facilidade com isso, sabe? E é bem exatamente o que você tá falando. Agora pra gente vai ficando cada vez mais difícil, né? Mas ainda sinto que tô tranquilo. E sei também que vai ser uma outra viagem. Sei que, por exemplo, quando eu tiver filho, pretendo ter filho algum dia. Não por agora, mas imagina daqui uns 2, 3 anos. Sei que quando eu tiver filho, vou olhar pros meus alunos também de outra maneira, né? Sim. Os meus colegas que têm filhos falam isso, né? Eles falam, velho, depois que você tem o seu primeiro filho, você começa a olhar a tua turma assim... Você enxerga um monte de seus filhos, tá ligado? Que é outro rolê e tal, e aí, enfim, também vou ter um outro momento, né? E você pretende continuar na educação básica? Não sei. Boa pergunta. Como eu disse, tudo depende um pouco também do espaço profissional que a parada for tomar, né? A gente tem encontrado um cenário muito esquisito que as escolas estão cortando o café da sala dos professores, estão cortando coordenação diária, cortando coisas assim e sucateando mesmo a educação, né? Isso é muito doido. Eu vejo um sucateamento muito grande na rede privada de uma forma geral, assim, nas escolas, galera reduzindo o custo. A cada ano, você é empresário, você sabe, às vezes reduzir custo é importante, mas quando você faz disso uma política de anos... que vem reduzindo o custo há 10 anos, cara, não tem como. Você tá sucateando a tua educação, você tá diminuindo a qualidade. E isso tem acontecido. Então, essa é uma parada que tem me deixado bastante grilado. O que eu sei é que eu não gostaria de sair da profissão, no sentido de conseguir trocar... Eu sinto, cara, que de alguma forma eu aprendi, que eu consigo trocar ideia com os meus alunos. Eu sei... Por exemplo... Na academia, eu sei que essa geração é uma geração que precisa mais de velocidade. Nas aulas, no que for, tem algumas coisas em relação à velocidade que pega pra eles. Uhum. Então, por exemplo, eu sou professor de história. Eu sei que se eu tiver uma aula que, por mais bem preparada, mais incrível que seja, se tiver tem que ter um determinado ritmo, entendeu? Eu sei que tem algumas coisas que eu tenho que colocar que vai chamá-los. E eu sinto que eu ainda consigo fazer isso. Eu sinto que eu tenho essa percepção, eu sinto que eu consigo trocar ideia com eles, eu sinto mais ou menos que eu sei o que o cara tá esperando de mim ou dos colegas de alguma forma. Então, isso me faz muito bem. Então, essa parada é uma parada que eu quero continuar. Agora, isso pode continuar. Essa relação, essa profissão que eu tenho de troca, de ensino, de aprendizagem, de tal, isso pode continuar de diversas formas. Por exemplo, como estamos fazendo aqui, né? Uhum. Catita Cast. Catita Cast. Pode, sei lá, de outras maneiras também. Na orientação mesmo que você faz na academia. Orientação, né? Orientação. Sou apaixonado por vestibular, inclusive. Cara, você acabou entrando na academia por conta disso, né? Você botou o pé na academia assim, né? Eu lembro até hoje, cara, eu tava conversando com o Caetano, era ali no início de 2020. Iníciozinho de 2020, antes de começar o semestre. Eu e o Caetano no subsolo da academia, parafusando carteira. Uhum. Sabe quando a carteira, a prancheta sai da Sei. estrutura? Tava eu e Caetano os dois lá parafusando as pranchetas de volta pra ter carteira suficiente pra quantidade de alunos que a gente tinha matriculado. E aí ele falando, cara, esse ano a gente tá com muito aluno, porque 2020 a gente estourou de negar matrícula e tudo. E a pandemia acabou
comendo esses alunos depois, né? Mas a gente começou 2020, quando não se tinha uma perspectiva de pandemia, lotado mesmo, assim. A gente teria até problemas, talvez, se não tivesse a pandemia por conta do excesso de alunos. Mas a gente estava muito cheio e o Caetano falou pra mim, cara, a gente vai ter problema com orientação, porque hoje a orientação, basicamente, quem tá tocando sou eu e o Luiz, e, cara, a gente não vai dar conta. Eu falei, vocês não vão dar. Pô, a gente precisa trazer alguém, você conhece alguém? Eu falei, cara, o Catitas, ele pega toda a parte de pré-vestibulares lá na Católica. E aí a importância de você falar as coisas que você faz, né, cara? Você me contou isso, porque a gente é amigo, eu sabia, porque assim, você poderia se limitar a falar pra mim que você era professor da Católica. Certo? Então, nessa conversa você não surgiria. Aí você vai ter que brigar com o Aldo. Porque ele falou que... Mas o Aldo não tava nessa conversa. Nesse momento. Entendi. Nessa conversa. O que acontece? O Caetano perguntou, e eu sabia, pelas nossas conversas, que você era quem na Católica orientava os alunos na parte... Eu falei, cara, eu conheço duas pessoas. Eu conheço o Catitas, que ele faz esse trabalho na Católica, e eu conheço a Paula Fregapani. A Paulinha. Que a Paula, ela foi minha coordenadora no apoio e ela fazia orientação de estudos. Só que eu falei, cara, o do Catitas eu sei que é uma parada voltada ao vestibular. A Paula, eu não sei como que é a orientação dela, se é voltada ao vestibular ou só orientação de montagem. E aí o Caetano chamou vocês dois pra conversar. E foi aonde eu me envolvi nisso. Eu não sei se o Aldo já sabia, mas o negócio foi uma conversa minha com ele, do tipo de madrugada, Irado. parafusando as coisas. O Aldo não tava, o Luiz não tava, né? Bom saber. Então, graças a isso estamos aqui, né, na real. Então, é importante você falar. É isso, por exemplo, a gente conversar sobre o trabalho, você falar as coisas, falar pra mim o que vocês faziam exatamente, a gente fica atento, sabe? Sim, então, e essa é uma parada que eu gosto muito também. Não sei se vou conseguir levar as duas carreiras por quanto tempo, porque querendo ou não, sou duas carreiras, né? Sim, orientação e professor. E professor de história, são duas carreiras. E dono de açaí, né? O Catitas é empreendedor. Sabia, Leire, que ele é dono de 2 unidades de açaí artesanal? Oxi, por que não trouxe pra nós? Ah, ele é desses. Olha aí. Não acredito. Eu queria o Banoff. O Banoff Tem Banoff lá na açaí é artesanal? o novo sabor. Ah, tá. Que tem um negocinho. Nunca Ah. comi, mas eu queria comer. Acabou de sair. Você deve ter visto em alguma publicidade. Acabou de sair o... Pede o cupom pra ele é dono. Cadê o balde? Vai rolar um acompanhamento grátis. Eu sou influencer, entendeu? Vai rolar um acompanhamento grátis pra Leire. Mas você ia falando de duas carreiras. Duas carreiras, Que né? acaba sendo 3, né, cara? Você tem outro negócio também, né? Tem outro negócio. Inclusive, cara, eu não sei como é que eu não falhei ainda, velho. Porque Tá lá. eu quero fazer um agradecimento público à galera que trabalha comigo aqui pelo bom trabalho que tem feito. Porque se a gente não faliu ainda, não foi por minha causa. Mas, velho, porque não tem como, né? São 3 carreiras. Algum dia, de repente, vou reduzir uma. Você sabe que essa de empreendedor é mais difícil de largar, né? Porque envolve investimentos que você não colhe de volta do dia pra noite, né? Sim. Não existe isso. Mas se pudesse, hoje ficaria, cara, exclusivamente na sala de aula. Na sala de aula e na orientação. Nesse esquema, sala de aula, nesse esquema que eu falei pra você, né? Você falou do ensino básico. O ensino básico no Brasil tem uma porrada de desafios, etc. Mas... curto muito orientação, faço o Enem todo ano, como aluno. Me inscrevo, vou lá no dia fazer o Enem e tal. Faço a prova de matemática. Já passou pra direito em federal, né? Já passei pra direito, já passei pra medicina. Eu não sei se eu já passei. Não sei mesmo. Porque, por exemplo, no SISU desse ano, eu nem abri o SISU. Porque eu vou pra fazer a prova, né? Então, lembro que na época que eu colocava no SISU e tal, já passei em direito em alguns lugares, já passei na UFRJ pra psicologia. Por que esses cursos, né? Porque eu sou professor de humanas. Então, esses cursos me favorecem. Sim. Você vai bem no primeiro dia. Eu vou bem no primeiro dia. Então, bem melhor do que no segundo dia. Afinal de contas, eu faço Enem todo ano, mas não é meu projeto, né? Por exemplo, eu não fico estudando biologia. Eu não fico estudando física. Mas tá por dentro por conta da orientação, né? Fazendo a prova. Tô bem por dentro, consigo fazer ali uma boa parte das questões por estar por dentro. Mas, cara, a gente sabe que isso é um projeto... Por exemplo, se eu quisesse passar em medicina, eu sou orientador, eu sei que eu teria que levar a sério um projeto a longo prazo e que
que tomaria aí uma parte grande do meu dia, etc, para ter o volume de informações que são necessárias, né? A gente ainda tem um vestibular que te cobra informações, né? Você saber algumas fórmulas, alguns nomes, algumas estruturas, algumas funções, enfim. Então, esse é o tipo de coisa que às vezes me pega, né? Tanto que, por exemplo, matemática. Cara, matemática, aquilo que não exige muito repertório, eu manjo. Mas, por exemplo, questão de log, que de alguma forma é a definição do log, né? Você faz uma equação com a definição do log, sai tranquilo. Você fez cálculo 1. Beleza. Questão de função de segundo grau, sai de boa. Questão de análise combinatória que não envolve, que dê pra fazer ali pela permutação. Uhum. Beleza, sai de boa. Grandezas proporcionais. Grandezas proporcionais, sai de boa. Agora, tem coisa que, por exemplo, dentro da geometria plana, se eu tiver que achar um baricentro, sei lá, uma parada, não tem um Às vezes repertório. uma fórmula né? de volume de um cone, você talvez não lembre. 1/3 da área da base vezes a altura. Então você consegue. É isso. Ah, mano. Sai. Essa sai. Não, essa porque assim, por exemplo, essa pra mim não é uma fórmula, essa pra mim é uma relação, né? Tipo assim, eu sei que tudo que tem ponta, pirâmide, cone, se tiver pontinha, 1/3 da área da base vezes a altura. É porque toda pirâmide é 1/3 de um prisma, né? Todo prisma pode ser dividido em 3 pirâmides equivalentes. Aí, Pronto. Aí o cilindro é um prisma de base circular. Aí pronto, você faz as Agora relações. toma a explicação correta aí, galera. Não, você faz as relações, né? É porque eu tenho uma filosofia de não decorar fórmula, né? Eu tenho essa parada de... Eu gosto de que as pessoas entendam. Porque se você entende, se um dia você esquecer a fórmula, você consegue lembrar. Acho que é mais ou menos o que acontece comigo. Você acabou de fazer. Eu penso assim, se tiver pontinha... Em algum momento, algum professor te explicou que se você pegar um prisma e dividir em 3 é a pirâmide, né? Professor Heitor, de Química, que aqui já esteve. Já esteve, exato. E aí você divide em 3, aí você faz a associação. Pronto, você não vai ter que decorar a fórmula, você vai entender a parada. Massa. Então, aí eu... Inclusive ele me explicou, cara, ó, e se tiver aresta, se a pontinha for aresta, aí não, aí você tem a área da base vezes a altura e pronto, beleza. Uhum. Se for um irregular, você vai ter que calcular a área irregular da base vezes a altura. Beleza, top. Isso daí sai, mas essas formulazinhas, essas coisas de química orgânica, velho, não sai, né? Eu também não... faço porra nenhuma disso aí. Eu teria que pegar o negócio. Por exemplo, as funções orgânicas, eu sei, né? Eu não sei. E olha que eu fiz química na faculdade. Quando eu fiz engenharia, eu peguei matéria de química e lembro de nada. Eu acho que, porque tem os hidrocarbonetos, nitrogenados e oxigenados. Das oxigenadas eu sei as 8. Das nitrogenadas eu não sei. Não, preocupa não, vai que você erra, vai pegar mal, velho. Não vai pegar mal mesmo. Mas assim, alguma coisinha sai lá. Eu sempre curto fazer, sempre me enxergo também nos alunos, sei o que ali fazendo e sofrendo, eu sei o que o moleque tá... Sim, você fez a prova no tempo ali, né? No tempo, cara, o tempo é outra... É, o grande problema, né? O negócio é fazer a prova do Enem naquele tempo. Sabe uma parada que a galera não repara? Não é só o tempo. Imagina que a prova do Enem é um jogo de, sei lá, um jogo de arcade, assim, um Mario, alguma coisa. Tem a barrinha do tempo, mas tem a barrinha da vida. Da vida, o cansaço. O cansaço. Essa dinâmica da barrinha da vida é fundamental. Porque no final da prova, você já tá chamando Jesus de Genésio, né? Eu brinco, eu faço a brincadeira em sala, a galera às vezes acha bom. Porque eu falo assim, cara, matemática, se você pegar a maior parte das questões de matemática do Enem, elas não são difíceis. Professor, essa questão é classificada como fácil, médio ou difícil? A galera adora perguntar isso, os alunos perguntam isso. O que inclusive é uma viagem, né? Eu falo, cara, a questão fácil é que você sabe fazer. Uhum. Porque o negócio fácil, médio e difícil é classificado depois. A quantidade de pessoas que acertou, enfim. E você não vai deixar de fazer uma questão que você sabe. O que pode acontecer é, se a questão te dá muito trabalho, você vai ficar muito tempo fazendo ela, pula ela, depois você volta pra você poder fazer as fáceis primeiro. Aí vai depender da estratégia. Aí você deve ter várias estratégias que você pode passar pros seus alunos. Mas, cara, fácil, se é fácil, você tem que fazer. Só que é bem provável, né? Muitas vezes a galera, se você pegar a questão do Enem solta, você faz ela. Separada, né? Isolada. O aluno tende a fazer, e aí vai fazendo a prova, erra. No simulado você vê muito isso. Aí o aluno traz o simulado pra gente, pô, mas eu errei muita bobeira. Não é exatamente você errou bobeira, porque você tava cansado. Tem muitos fatores que fazem errar isso. E a brincadeira que eu faço eu falei isso até no seu casamento outro dia conversando, você não tava na mesma hora. Eu falo assim, faz de conta que a questão do Enem é a galinha. Tu se garante na porrada com uma galinha?
porra, eu acho que eu me garanto. Hein? E contra 200? Aí eu já não sei. 90, né? 90 galinhas. São 180, 2 dias, né? São 180 galinhas, mais uma redação que conta por 20. Pronto, 200 galinhas. A minha ideia era mais ou menos essa. Cara, adorei a metáfora, velho. Muito boa. Muito boa a metáfora, velho. Inclusive, assunto polêmico aqui, mas vou lançar. Polêmico. Mamilos. Essa aí, ó. Os seus alunos já não conhecem essa. Se você falar isso em sala, ninguém ri mais. Acho que não. Mamilos são muito. Alguns memes. Ralou, morasse lá. Não, cara, a galera não conhece mais os do Pânico, que era da nossa época. Mais ou menos, não sei o que, a galera não... Antônio Nunes? De jeito nenhum. Jamais. Ninguém conhece. Jamais. Então, mas é o assunto polêmico. Pra mim, pro estudante, não faz a menor diferença usar TRI no dia de fazer a prova. Pra mim, não faz a menor diferença o cara saber ou não de TRI, ou usar ou não, planejar a estratégia dele ou não, baseada na TRI. Isso pra mim não faz a menor diferença. Explico. Porque no dia da prova, você acabou de receber o caderno. Eu não tô falando da sua preparação, eu não tô falando do seu professor, por exemplo. Pra mim, que vou planejar um estudo com você meses antes da prova faz muita diferença. Para você que é professor de matemática, que vai planejar o seu curso, faz muita diferença. Tua aula faz muita diferença. Você sabe que isso que você tá falando agora, foda-se, né? Eu já peguei o corte do TRI não faz diferença. É esse corte que eu vou jogar nas redes sociais para gerar polêmica, engajamento e criar visualização. Você sabe disso, né? Excelente. Não, pode trazer. Eu quero ser cancelado nesse ponto. É polemizar e gerar engajamento. Nesse ponto eu quero ser cancelado para trazer tráfego pro Instagram e vamos explicar a parada. Mas a polêmica é essa. Eu acho que no dia não faz a menor diferença, porque qual é a maior nota que você pode tirar no dia? A maior nota possível. 45 mil. Não, que você. Você. Sei, vai depender. A maior nota possível todas as questões que você consegue fazer. Exato. Essa é a sua maior nota possível, independente. Porque, por exemplo, você pode falar, não, mas e se eu errei uma fácil? Isso é pior. Tá. Mas se você não sabe fazer aquela fácil, não tem estratégia de prova por isso que eu falei isso, quando você recebeu o caderno. Não tem estratégia de prova no dia que vai fazer você conseguir fazer uma questão que você consegue fazer ou não. Lá, a maior nota que você consegue no dia é o maior número de acertos possíveis, que é tudo que você sabe fazer. É o que eu falei, na questão fácil, é que você sabe fazer. A que você sabe fazer. Concordamos 100%. Esse é o ponto. Aí a estratégia que você vai usar na prova, aí é outra história. Aí você vai ter que falar com o seu orientador, você vai ter que fazer simulado. Aí... Que tem a ver com a sua estratégia de tempo e dinâmica de cansaço. De lidar com cansaço pra você não errar uma questão que você acertaria. Você é professor de matemática. Certo. Você sabe que a galera corre de log. Uhum. Apesar de serem geralmente questões tranquilas de fazer. São repetitivas, né? Se você faz 3, a quarta é igual. Isso, beleza. Então, quer dizer, ou de aplicar ou aplicar a definição, ou de aplicar alguma relação de propriedade do log. Sim. Beleza, deu certo. Mas geralmente a galera... Só de ver uma questão de log, já acha uma questão difícil, porque ela é feia. Escreveu o log. Pronto. É feio. Lá embaixo, embaixo do texto. Dados. Para a questão, use log de 3 igual a tanto, log de 2 igual a... Pronto, o moleque já pulou tal, porque a questão é intermediária. E no mínimo, se é log, ela no mínimo vai cair como algo intermediário. Sim. Porque é log. É bem provável que seja difícil. Mas, por exemplo... vai virar difícil, né? Se você fosse meu orientador, me orientando... Eu ia dizer pra você, se pra você a questão de log é fácil... Você tem que fazer. Imediatamente. Sim, mas é o que eu falo muito isso. Cara, se você bate o olho... Eu converso muito com os alunos, que eu tenho dado orientação também, né? Mas muito não a que você dá, porque você tem uma visão muito mais holística da parada, né? Eu faço ali na prova de matemática pro menino melhorar o máximo que ele pode dentro daquela prova. E eu falo muito isso. Falo, cara, lê a questão, velho. Se você sabe fazer, se você domina, vai lá e faz. Agora, você começou a fazer, tá levando muito tempo... Não tá saindo? Vai embora. Mas você sabe? Então marca. Sei fazer, mas tá me tomando tempo. Vai embora. Porque log é uma matéria que, por mais que pode sair como difícil lá na TRI, se o moleque domina, ele vai fazer muito rápido. Ele não vai gastar, ele não vai cansar nessa questão, ele não vai morrer nessa questão, ele não vai perder tempo onde ele faria outra questão que ele também faria rápido. O problema é quando ele pega uma questão muito longa, que ele vai ficar 5, 6, 7, 8 minutos fazendo aquela questão, demora a fazer, e aí por isso ele fica sem tempo de fazer 8 questões no final.
Aí o cara que classificou a prova, pegou essa que você tá falando aí de 8 minutos, que era de grandezas proporcionais, aí ele falou, não, isso aqui é grandezas proporcionais. Eu não posso errar, não posso deixar. Não posso deixar porque ela é fácil e tal. Aí é uma questão de grandezas proporcionais, que tinha que ter alguma sacadinha que ele não conseguiu, ficou 9 minutos, saiu da questão exausto, porque quando você abaixa a cabeça por 9 minutos, e você, seu raciocínio tá 9 minutos naquele negócio, você gastou muita energia. Sim, na próxima questão você já tá exausto. Exausto. Você já não consegue ler direito, ler 3 vezes o enunciado. E eu converso muito nesse ponto, assim, porque são coisas diferentes. É até importante a galera que tá assistindo, se for se basear por isso, né? Pode ficar meio assustado e ficar perdido. Mas não é. Você tem que ter uma conversa com seus professores e tal. Pode usar isso que você tá falando como base, mas o importante por exemplo, quem conversa muito comigo, eu falo assim, a pessoa é uma questão de estatística. Média, mediana. Eu falo, cara, essa questão você não pode errar. Certo. Você não pode errar, se você souber. Porque, no geral, a galera às vezes erra. Eu falo, cara, eu esqueci de colocar em ordem crescente. Pô, a pessoa sabe, você errou. Sim. Você não pode errar. Tá dentro daquela conseguiria fazer. Você conseguiria fazer, exato. Essa aqui você não pode errar. Uma questão dessa aqui de escala, você não pode errar. Uhum. Não quer dizer que se você não souber fazer, você não possa pular. Exato, ou se você São perceber coisas que vai diferentes. demorar muito tempo. Porque na sua preparação, eu vou te falar, cara, você não pode errar essa questão. E você tem que estudar, eu vou te ensinar pra que no dia você não erre. Entende? Pra ele entender essa dinâmica. Mas no dia da prova, de fato, questão fácil é qual? É a que você sabe fazer. E aí entra numa parada que a academia é mestre, né? Quer dizer, quando é que você vai construir a sua estratégia? Porque a gente falou aqui o que não usar. Porque assim, de fato, isso pra qualquer pessoa que estiver ouvindo a gente. E por essa, na minha opinião, por essa estratégia de, não, vou classificar a prova de fácil, médio, difícil antes, pra depois fazer a prova. Eu acho isso viagem. Você não sabe. Não sabe, você vai se equivocar, você vai gastar um tempo, enfim. E se você fica ali numa questão que você acha que é fácil, grandes proporcionais, ela foi uma questão que vai ser anulada. É. Não tem gabarito. Aconteceu. Nem passado teve uma questão que foi anulada. Um aluno nosso, Vinícius, que inclusive acabou de passar, o Vinícius, ele é um moleque muito bom, inclusive chegou a fazer 43 agora no simulado nosso. Nosso simulado da prova, inclusive, é mais difícil que a prova do Enem. Ele mandou mal na prova do Enem de matemática porque ele ficou preso numa questão que ele tinha certeza que ele sabia fazer, que ele era bom, que ele tinha feito várias vezes no simulado, mas que não tinha gabarito. Aí como é que o moleque Era vai fazer? Pronto. Isso acontece, inclusive, com mais frequência do que deveria. Mas, ponto pacífico, essa não é a melhor estratégia. Qual é a melhor estratégia, então? Cara, você vai desenvolver a sua percepção de tempo e dinâmica de acordo com os seus simulados. E nesse ponto a academia é violenta, né? Porque os nossos simulados, em especial de matemática, claro que todos são bons, mas em especial de matemática e de forma geral o simulado da academia é uma coisa assim muito próxima do Enem, né? Eu digo em especial de matemática porque por exemplo, elaborar um simulado de linguagens, elaborar um simulado de natureza ou de humanidades é muito difícil. Então, mesmo com um dos melhores simulados do Brasil, a gente não tem como ser tão fiel quanto é o de matemática, né? O de matemática na academia é, tipo, muito parecido com o Enem, com um nível ligeiramente superior. Sim, é mais difícil. O Aldinho faz, né? O Aldinho dá uma pelada. Só que a ideia é essa, cara. Se você conseguir se organizar pra fazer essa aqui, a do Enem, porque o Enem pode, às vezes, sair do padrão, ainda mais com esse esgotamento do banco de questões do INEP, né? Uhum. As questões não estão sendo testadas, né? Então você pode se deparar com uma... E a gente tem certeza no que fala disso, de que não estão sendo testadas, porque tem questão sem gabarito, então não foi testado, né? Exato, exatamente. Então, assim, você pode se deparar com uma situação atípica durante a prova. Então o simulado tem que te preparar para isso também, cara. E na academia isso o cara tem a possibilidade de desenvolver 15 estratégias, né? Porque a gente tem vários simulados ao longo do ano e são muito bons, né? Essa é uma das coisas que mais me facilita. Nas minhas orientações, a primeira coisa que o cara sentou na minha frente assim, e aí, qual foi seu último simulado? Deixa eu dar uma olhada. É o instrumento principal, ou a última, né? prova, né? Última prova antiga que você fez e tal. Prova antiga é sempre bom, mas ainda não é um simulado. É muito comum o estudante chegar em casa, pegar uma prova antiga, acertar 43. No simulado ele tá acertando 35. Em casa ele acertou 43. É porque ele fez em casa, ambiente controlado. Pelas galinhas que você falou. Uhum. Exato. Você vai matar mais galinhas. Porque tá em casa, tá no conforto, às vezes é 5, mas faz em 5,5. Isso.
E outra coisa, O tempo é diferente, né? No simulado, a dinâmica do tempo, enfim, tem uma série eu imagino que eu esteja gastando mais energia pra falar com você hoje do que você comigo. Porque esse ambiente é mais familiar pra você. Exatamente, com certeza. Porque você sente que você tá num ambiente controlado. Pra mim, chegando num ambiente novo, que eu ainda não reparei cada cantinho da sala. Isso é uma coisa que meu cérebro tá tentando fazer. A minha visão periférica, ela não tá completa. Uhum. Que você sabe que a nossa visão, ela tem... a gente tá enxergando, de fato, muito menos do que a imagem que seu cérebro tá projetando. Porque muito do que tá aqui, o cérebro já percebeu e já pintou ali, certo? Então, o foco da sua visão é bem menor e o resto o seu cérebro completa, né? Uhum. Esse simples fato de você estar num lugar novo, de você ainda não... de estar com uma visão periférica diferente, de você não estar num ambiente controlado, de sons e de um pouquinho mais de adrenalina que você vai ter pelo simples fato de estar fora de casa. Coisas nesse sentido vão fazer você gastar mais energia e ter um rendimento, portanto... outra concentração, né? Concentração, exatamente. Igual quando eu fui fazer o meu primeiro paz, cara, meu paizão foi fazendo elefante branco. Aí a carteira era desse tamanhozinho, assim. Não Eu cabia nem estava a lá. prova aberta. Eu Aí eu estava acostumado lá. com aquelas carteiras do Dinos grandona, né? Fui fazer, não cabia nem a prova aberta, velho. Você estudou lá, Leire? Não, minha irmã estudou. Ah, Mas na escola pública, tudo mesmo, cadeira. que hoje já não é mais dessa, né? Hoje é acho que é a mesma que daquelas do UNB. É. Não estudo mais. Que tem um índiozinho. Hoje é uma carteira. É. Aí, no concurso, fui fazer um concurso recentemente, e aí era uma carteira. Peguei a escola pública, falei, poxa, será que a carteira vai ser... Aí cheguei lá, cara, escola lindinha, Foi onde? no Clube Bandeirante. Do Bandeirante. E aí, carteira e tal, não é aquela carteira, Universitária que só tem a pranchetinha pequena, né? a pranchetinha, né? Tem a mesinha mesmo, que a cadeira entra embaixo, né? E tem um negocinho embaixo. O minha É, do elefante branco. E eu lembro que eu demorei um tempo até conseguir fazer a prova direito. Porque aquela pranchetinha não conseguia estabilizar a prova. Eu já fui fazer um Enem do lado de uma rave. Que isso? Tava rolando... Do lado de uma rave? Do lado de uma rave. Isso aonde? Numa escola pública, na 905 Sul, se não me engano. Acho que 905 Sul. Cara, tinha uma casa, das casas ali, das 700. Tocando Zarai. Meu irmão. Velho, teve um momento que eu falei, ó, eu não... E aí, evidentemente, o coordenador de prova foi em sala, porque alguns estudantes ficaram indignados. Falaram, não, mas a gente tal, não sei o que, precisa, não sei o que. Chamar a polícia, não sei o que. Teve um momento que o coordenador de sala da prova foi na sala, aí falou, olha, a gente já chamou a polícia. A polícia chega, eles desligam, eles vão embora, eles ligam de novo e tal. A gente tá fazendo o que pode, não sei o quê. Mas, enfim, quem se sentir prejudicado pode fazer o recurso para tentar fazer a segunda aplicação e tal. Mas, por enquanto, não é o que a gente possa fazer. Aí eu pensei, cara, vamos no ritmo então, né? Aí eu li a parada. Eu fui no ritmo e fui lendo daquele deu certo? Cara, não sei se deu certo, porque é aquilo, né? O Enem que eu faço todo ano e tal. Eu já não me lembro se nesse Enem foi muito bom. Na verdade, isso é uma coisa louca. As minhas notas não mudam. Às vezes altera um pouco o número de questões que eu acerto. Na verdade, matemática mudou. Eu fiquei melhor em matemática desde que eu entrei na academia, inclusive. Devo isso muito ao Aldo, porque é o mestre das listas, né? Uhum. Ele saca uma lista Em 10 segundos, cara. É um absurdo. da cartola, assim, do bolso do paletó. E eu não sei, algumas coisas que eu falei pra ele assim, eu falei, cara, isso aqui é uma coisa que eu não sei. E aí ele, você não sabe? Toma uma lista. O Aldo tem sempre uma lista pronta. Uma lista pronta. E Que aí... a gente vai tendo, cara, porque você pensa assim, na avançada, toda semana é uma lista, né? Uhum. Então hoje, se você me pedir uma de qualquer assunto, eu tenho pronta. Já... Porque, exato. E mais de uma, inclusive. Porque na avançada a gente faz mais de uma, de cada assunto. Daquele muitas vezes. assunto, né? Então, e como a gente roda as frentes, é o Aldo e o Luiz, então se você pedir pro Aldo, ele tem, se você pedir pro Luiz, você tem, ele tem, eu tenho. Vocês compartilham banco? Cara, não, mas a gente tem. Aham. É isso, se eu pedir pra ele tem, pronto. Às vezes acontece disso, eu tipo, cara, eu vou... Um aluno pede tô na sala ali com o Aldo, aí chega um aluno e pergunta, cara, você tem uma lista? De quê? Eu tenho. Aí o Aldo já tá assim, não, pode deixar que eu já mandei. Já tá pronto. Caramba. É isso, já tá pronto. Ele já tá com o computador aberto?
Aí ele já pega, o aluno pede, já manda pra secretaria, a secretaria passa pro aluno. Não peça uma lista de exercícios pro professor de história, pelo amor de Deus. Não faça essa deselegância. Manda pra ele fazer a lista, né? Não, brincadeira. A gente faz bem rápido, cara. E lá na academia os professores fazem mesmo, entregam. Os alunos pedem, é uma coisa que a gente vende, inclusive, na matrícula, né? Sim. Não, é brincadeira, é claro que a gente faz, tranquilo. Mas não vai ser igual ao Aldo, jamais. Não, o Aldo é muito eficiente, cara. Cara, eu tava mudando de assunto radicalmente aqui agora. A Leila até me usou que a gente tem só mais 10 minutos. A Leila estraga prazeres. Bruxa. Pô, foi rápido. Eu contei aqui no episódio com a Rebeca, cara, porque muito se fala aqui no podcast do Dynatos, né? Porque muitos professores passaram por lá, né? Não só como professor, mas como aluno, né? De aluno, ó, eu, você, a Carlinha, Sara, o Thales, todos esses já foram alunos de lá. E professor, então, nem se fala, né? Acho que quase todos que passaram aqui. Frajola, Caetano. Caetano. O Frajola não veio ainda, né? Mas Jesus, Flávio, Caetano, Aldo, Luiz Fernando. Não sei se eu já falei Barbosa. Deixa eu ver, o Neto, que já veio aqui. Enfim, a maior parte dos professores, Ricari, já foi professor de lá, né? O Thales mesmo já foi professor de lá. A Sara foi professora de lá. Eu não ia pro Dynatos estudar. Eu tava pré-matriculado no Maristão. Eu lembro disso, velho. E você foi comigo fazer a prova de bolsa do INEI. Eu, você e o Renato. E o Renatinho. Renato Grilo. Cara, eu contei essa história aqui, velho. Eu tava pré-matriculado no Maristão. E aí minha mãe me inscreveu pra fazer a prova de bolsa do INEI. Eu fiquei revoltado e a gente ia pro Halloween do Magister. Lembro disso. Que o Renato queria ficar com a Lorena lá, não sei o quê. Lembro demais disso. E eu ia com vocês. E aí a festa começava a tal hora, era mais tarde do que começava a prova. E eu falei, gente, então faz assim, ó, vamos pegar o ônibus lá pra essa prova que eu tenho que fazer. E depois da prova, a gente pega o Grande Circular e vai pro Magister, que era na Asa Norte. E eu não sei se você já estava inscrito. Eu sei que o Renato não estava inscrito na prova de bolsa. Eu não sei se você estava inscrito na prova de bolsa. Inscrito. Você estava inscrito. Acho que eu estava inscrito e eu acho que por isso a gente foi. Porque eu estava inscrito, lá no Magister rolou a conversa, tipo assim, não, vamos. Mas eu não fazia Magister, né? Eu fui chamado. No Magister rolou essa conversa e aí o Renato topou fazer a prova de bolsa porque rolou essa conversa no Magister. Entendeu? Entendi. Que eu lembro disso. Não, vamos lá, vamos fazer a prova, não sei o que, e depois volta. A gente foi junto fazer a prova de bolsa. E aí como tu sai com o Renato ou com a não, gente? Não, nós três. Tanto né? que nós três saímos da prova e assim, eu não queria fazer, até falei assim, eu vou chutar tudo e vou embora. Só que eu não consegui chutar tudo e embora, eu fiz a prova valendo, sacou? Só que a gente ficou encantado com a escola. Tanto que no outro dia a gente chegou falando, aí o Gabriel, o Caio, foi todo mundo fazer. A Marina Novetti, o Arthur, foi todo mundo fazer a prova. Foi um bonde do Garança. A gente foi de galera do Garança pra lá. A galera odiava a gente. A gente era os nerds competitivos. Os nerds competitivos, tudo cagado da cabeça. Muito doido, né, cara? Caramba, velho. E você vê, uma decisão dessa. Se naquele dia, por exemplo, você não vai fazer aquela prova, o Renato não vai fazer, eu não ia fazer aquele concurso de bolsa, não tinha ido pro Dynatos. A gente não estaria aqui hoje. Não estaria. Cara, efeito borboleta. A gente, de fato, não estaria aqui hoje. Teoria do caos, né? Teoria do caos, sei lá. É muito doido, cara. Não estaria aqui, não. Muito doido. Não estaria. Porque eu não ia pro Dynatos. Eu tava matriculado no Maristão. O Gabriel, provavelmente, ele ia seguir pra escola que a Ana Paula dava aula, que era o Leonardo na época. A Ana Paula, ela saiu do Garança e foi pro Leonardo. O Caio, ele falava em ir na época pro Sigma, se eu não me engano. Justiça. O Tato já tava no Garança. Já tava no Coque. O Tato já era amigo da rua, não sei o quê. E a amizade com o Tato se reforça lá. É tipo assim, tudo muda, né, cara? Tudo mudou, cara. Cara, que coisa interessante, né? Que bom que a gente foi, eu acho que... Que bom que o Renato topou. Valeu, Renatinho. Que, inclusive, não foi estudar lá. Não foi. Fez a prova, teve bolsa, mas o Renatão não quis colocar ele foi pro Sigma. Eu não sei o que o Renatão pensou na época e tal, mas realmente... É porque a escola era nova, não sei o que, ele não quis arriscar, não sei o que, tarará. Queria uma com mais nome e tal, né? Exato. Foi mais ou menos isso na época, ele não quis. E foi o único do nosso grupo ali mesmo que não foi. Foi ele, porque o Renato... até o Gu, né? O Gustavo Lopes também era do nosso grupo, foi. Lembro. Só quem não foi o Renato.
Cara, eu lembro daquele dia, até da gente entrando na escola e passando entre a persiana e a parte da frente do colégio, sabe? Sim, e aí teve lá na telesala, a gente... Aí depois fomos direto pra telesala. A apresentação da sala 3D. Cara, e aí bolsa pra galera. Cara, muito doido, né, Que velho? doideira, velho. E a gente já se conhecia desde a 4ª série, né, cara? Lá do Garança, você fazia lá escoteiro no Salgado Filho. Já te levei lá um dia, inclusive. A gente se encontrou uma vez numa festa junina lá. A gente se encontrou numa festa junina lá quando era bem criança. Depois eu devo ter ido lá com você, uma outra vez você me chamou. Acho que foi. Rolou um sábado de tarde, assim. De convidar, né? De convidado e tal. É muito tempo, né, cara? A primeira vez que eu fui na festa, tem uma festa que eu vou direto com a Rebeca, uma festa maína no Lago Norte da paróquia Nossa Senhora do Lago, uma festa junina em maio. A primeira vez eu fui com você, que seu pai levou a gente naquele Passat que ele tinha. Eu lembro disso, velho. Eu acho que essa foi a primeira vez que eu bebi álcool na minha vida. Eu também. Beer Night. Foi Beer Night. Foi do Felipe. Que comprou. Foi? Pelo menos a minha foi essa, assim. O bicho comprou e me deu pra experimentar. Eu achei uma bosta, cara. Eu me lembro que eu peguei do... Não, e depois eu fiquei me sentindo... A gente tava na 7ª série. 7ª série. Crianças, não façam isso. Né, de forma alguma. Corta Cara, não, seu pai me pegou lá em casa. Você saiu da sua casa, seu pai me pegou e a gente foi lá pro Lago Norte. Lembro disso. Depois da volta, eu lembro que a gente tava cansadão na volta. E foi seu pai que buscou, não foi? Foi, meu pai que buscou. Eu lembro disso no Fusion. Cara, no Garança, por exemplo, a gente teve a época... Eu lembrei do Jardim das Paineiras, que você morava lá, porque teve uma época que seu pai organizou da gente ir todo mundo junto pro Garança. Eu lembro. Que aí seu pai... tinha alguém lá do condomínio que pagava alguém do condomínio pra ser o motorista, seu pai mexia com compra e venda de carro, então seu pai sempre tinha uns carros sobrando. Sim. E aí pegava a gente ia todo mundo junto. Acho que era eu, você, a Bárbara e a Rafaela. Era acordo de tipo rachava a gasolina, rachava a hora do cara lá. Acho que o acordo era tipo assim, meu pai dava o carro e seu pai dava o motorista. Eu não lembro como é que era. Eu sei que seu pai organizou tudo aí só fazia a parada solidária, a gente ia todo mundo junto. Todo mundo junto. A gente voltava, né? A gente ia com os pais e voltava... Voltava junto, mas acho que rolou já de ir também. Não sei, aí eu já não lembro os detalhes da parada, sacou? E aí o Garança acaba e a gente foi junto pro... E tamo aqui hoje, né? E a gente não... E assim, a gente foi da mesma sala, que a gente fala que estudou junto desde a 4ª, né? Mas na 4ª a gente não era da mesma sala. Mas jogava ping-pong na frente. Na frente, no intervalo, né? Que era a única coisa que tinha pra fazer no Garança era jogar ping-pong. Na 7ª e na 8ª a gente foi da mesma sala, só que no ensino médio já não. Eu era da 3M3, você era o M3 você era da M1. Aí eu era da 2M3, você era da 2M1. 2M1, exatamente. Aí o terceiro ano eu não lembro direito. Eu comecei na 3M1, fui pra 3M2 e aí depois passei na NB. Aí tu saiu rapidinho, né? Não terminei, né? Também não lembro qual foi a sala que eu fiz o terceiro ano. Lembro que você não tava, mas não me lembro da sala que eu estava. E é muito doido que a gente seguiu a minha carreira e aí acaba que hoje, além da amizade, porque nosso grupo de amigos ficou, né? Aquele nosso grupo do ensino médio, até hoje, é o grupo de amigos. Só que aí, além disso, ainda a carreira nossa nos coloca... Nos coloca juntos, né? Nos coloca junto direto, assim. Muito doido, cara. A vida é muito maluca, né, cara? Você vê, 4ª série foi 2003. Então, já são... Quantos anos, cara? 20 anos. É muito maluco. 20 anos. Nossos alunos, muitos deles nem eram nascidos. Eu tenho 20 e poucos, né? Então... Muito maluco, né, cara? Olha que doideira, Leire. Maluquice doido, velho. Também não era nascida. Não, né, Leire? Você era a mais velha dessa agência aqui, Leire. Calma, né? Não, fala sério, 2003? Tu não era nascido? Não, era nascida. A Leire tem 25. Ah, tá. Pô, não me assusta. Eu já tô sentando na mesa do tiozão, entendeu? Muito maluco, né, cara? Doido. Catitas, obrigado por ter vindo aí, cara. Acho que a gente não conseguiu explorar todos os assuntos que eu queria explorar contigo, mas, porra, como 20 anos de amizade, mais não tem nem como, o conhecimento que a gente tem pra trocar ideia aqui, não é impossível. Tem que ser um Catita Cast mesmo. Então, Bogado vai ser o primeiro convidado. Senão não vamos fazer, não. Aí, quem disse que vai ser você, debochada? Ai. Primeiro convidado do Catitas Cast vai ser o Bogado. Pô, cara, obrigado, meu amigo. Obrigado por dispor de um tempo no seu recesso pra vir aqui, pra conversar. Se me chamar de novo, eu volto de novo. Cara, chamarei porque a gente hoje tá na fase ainda de entrevistar os professores, os alunos, mas eu quero também já mudar algumas abordagens dentro do podcast, né? Eu quero trazer
Por exemplo, eu quero trazer aqui médico já formado para falar da área dele, eu quero trazer psicólogo para falar sobre preparação, né, numa visão de um psicólogo, eu quero trazer um nutricionista, eu quero trazer temas para debater, então, sei lá, quero um dia falar de geopolítica, falar alguma coisa, eu vou trazer o Flávio, enfim, eu quero expandir um pouco a área de diálogo dentro do podcast. Então, cara, com certeza você vai ser chamado de novo para falar de muitos outros assuntos, né? Ué, estarei aqui Então é isso, Catita, brigadão, cara, eu que te brigadão de agradeço. verdade. Leire, a gente tem que fazer aquele esquema, né? Aquele esquema. Vocês querem seguir um professor de história / orientador que faz a prova todos os anos? Sigam aí, professor @luiz.o.marques, acertei? Acertou. Não é @catitas. Ainda. Quando tiver o Catitas Cast, será. Vai ser, né? Galera, siga também o nosso Instagram, @Academia das Específicas. Tá aí, Leire? Yes. O meu não precisa seguir não, porque toda vez eu falo ninguém me segue, então... Bota aí só pra eu ser ignorado. E é óbvio, tem que fazer aquele pedido, né? O pedido do youtuber, né, cara? Qual é o pedido do youtuber? Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com mais pessoas. Falta curtir, tem que curtir também. Tem que curtir, dar o joinha, né, cara? É a moeda do YouTube. A moeda do YouTube. Meu amigo, sem palavras pra agradecer. Valeu, meu lindo. Passou muito rápido, hein, velho? Cara, foi rápido mesmo. Tem 1h10 quase já, a gente já passou do tempo. Cara, foi bem rápido. Que bom que isso só reforça que a gente tem que fazer mais vezes, tá? Valeu, meu querido. Grande Valeu. abraço e eu vou encerrar. Valeu!